Na semana passada, quando estiveram aqui os conselheiros do tribunal e que eu fiz ali mesmo alguns questionamentos, ainda assim a mim não está claro. Assim, a Constituição, ela diz que o caminho para acessar a cargos públicos é através de concurso. Isso é constitucional. E quando a gente vê aqui no Estado, por exemplo, o Ministério Público, em julho desse ano, aprovado por essa Casa contra o meu voto, criou 307 cargos comissionados. O Ministério Público hoje tem mais cargos comissionados, então, do que cargos concursados. Eu perguntei ao conselheiro na semana passada o número de comissionados do Tribunal de Contas. Ele diz que é algo em torno de 240, ou seja, é cerca de metade ou mais do número de funcionários daquela casa. Ora, se órgãos que são órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, não obedecem àquilo que diz a Constituição, ou seja, que cargos técnicos são acessados via concurso, e não de livre nomeação, como ocorre. Ainda que este projeto possa-se dizer que o aumento, a repercussão financeira não é muito grande, é de cerca de 2 milhões e pouco, na época em que nós vivemos, isso é muito dinheiro, porque o Tribunal de Contas já é um órgão caro, como caríssimo é também a Assembleia Legislativa, como caríssimo é o Ministério Público e bilionário o Judiciário. Então, é necessário que esses órgãos sejam os primeiros a dar exemplo. Então, aqui está se criando uma série de funções gratificadas, em funções gratificadas também para comissionados, enfim. Eu acho que assim, o tempo em que nós vivemos é de aumentar a credibilidade e a transparência, principalmente se isso se refere a órgãos de controle e fiscalizadores. Isso serve para a Assembleia Legislativa também, que hoje praticamente tem mais comissionado também do que efetivo. Eu não estou entrando no mérito se efetivo ou comissionado trabalha melhor ou pior. Não é essa a questão. É o que diz a Constituição sobre acesso a cargos públicos. Então, na semana passada, quando se diz, mas é porque nós não vamos fazer concurso agora, porque está para ser modificada uma reforma administrativa, então se espera a reforma administrativa para depois se pensar sobre isso. Agora, não se justifica que os próprios órgãos de controle, como o Tribunal de Contas, como o Ministério Público, como a Assembleia Legislativa, tenha esse excesso de cargos comissionados. Cargos técnicos deveriam ser providos através de concurso público, ponto. E não de livre nomeação, porque sabemos também que esses cargos são de livre nomeação, não há sequer ali um processo seletivo bem feito, com ampla publicidade, com ampla participação, enfim. Então, assim, já antecipo o meu voto contrário, porque eu não entendo que os órgãos de controle não sejam os primeiros a dar exemplo efetivo de dar acesso aos